Aleluia. Pode seguir ali, ó. Isso, pega aí o bonde, vai descendo. Aleluia. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Quantos estão desejosos por uma palavra do Senhor nessa noite? Amém? Vou perguntar mais uma vez. Quantos estão desejosos por uma palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 13. A partir do verso de número 10, você pode manter a sua Bíblia aberta. E antes de nós passarmos a palavra, nós queremos ainda ter um tempo de oração. E queremos lembrar os irmãos de estarem orando por aqueles que necessitam, por aqueles que precisam, de continuarmos a orar pela nossa irmã Lala, mãe da nossa irmã Adriana, que está hospitalizada e carece das nossas orações. De orar também pelo Baruque. O Baruque também está hospitalizado, fazendo exames, e ele precisa estar lá para que os exames sejam acelerados, para que algumas medicações sejam ajustadas. Também devemos estar orando por ele. Devemos estar orando também, algumas pessoas já tomaram conhecimento, nós compartilhamos ao longo do dia, pelo pastor Paulo e sua família. Hoje pela manhã, acho que pela manhã, madrugada, não sabemos ao certo, o seu carro foi furtado. Então nós devemos continuar orando para que ele apareça, ou o Senhor faça segundo a sua vontade, mas devemos orar para que ele possa ter todas as suas necessidades supridas, amém? Então vamos orar. Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos reunidos como tua igreja, e a tua palavra diz, Senhor, que o ajuntamento dos santos, ele é glorioso, porque quando nós estamos juntos, reunidos em teu nome, a tua palavra declara que ali o Senhor está. A tua palavra declara que ali o Senhor manifesta a sua presença. Portanto, cremos, Pai, que esse é um ambiente assim, é um ambiente poderoso, porque o Senhor está nesse lugar manifestando a sua glória. E nós queremos, em unidade, como igreja do Senhor, apresentar diante de Ti a vida da nossa irmã Lala. Senhor, vai ao seu encontro agora ali naquele leito, naquele hospital. Coloca, Senhor, a tua mão poderosa sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, que haja restauração, ó Deus, da sua saúde. Toca, Senhor, de maneira como só o Senhor pode tocar. Que ela receba nesta hora uma intervenção dos céus sobre a sua vida, Senhor, e que nós possamos ouvir o testemunho de que o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Nós também oramos pela sua família, a nossa irmã Adriana, todos aqueles que têm estado com ela, para que tenham a sua fé fortalecida, suas forças físicas, emocionais fortalecidas, também espirituais fortalecidas, em nome de Jesus. Ó Deus, nós apresentamos também o Baruque diante do Senhor. Ó Deus querido, que o exame feito, que o resultado, quando vier, Senhor Deus, em nome de Jesus, ele venha glorificar o teu nome, que ele receba, Senhor Deus, o ajuste necessário das suas medicações, para que ele possa, ó Deus, logo, logo também estar na sua casa. Também oramos pelos seus pais, pelo Luan, pela Juliana, em nome de Jesus, ó Deus, que eles também sejam fortalecidos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortaleça-os, ó Deus, no corpo físico, nas suas emoções e também no seu espírito. E nós também colocamos, Pai, diante do Senhor, a vida do teu servo, o nosso pastor Paulo. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Nós agradecemos pelo livramento dado. Nós agradecemos porque sabemos, ó Deus, que o nosso socorro vem do Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado e que o Senhor tem suprido e continuará a suprir. E nós colocamos essa causa diante do Senhor e pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça
conforme está no seu coração, para a glória do teu nome. E também oramos, Pai, em nome de Jesus, para que nesta hora o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Nós queremos ouvir a sua voz, nós temos necessidade de ouvir a tua voz, e que nesta hora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento para a sua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus toda e qualquer oposição à manifestação da tua palavra. Nós declaramos, Pai, nesse lugar, um ambiente completamente, ó Deus, sensível à sua voz, sensível à tua palavra. Nós nos inclinamos agora para ouvir o Senhor. E tudo, Pai, que queira nos roubar desse ambiente, que seja agora em nome de Jesus repreendido. E a tua palavra, Senhor, fale audivelmente ao nosso coração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Lucas capítulo 13, a partir do verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para ser curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Diga amém. Aleluia, aleluia. Queridos, nós temos falado acerca dos milagres do Senhor e de como nós sermos envolvidos por esses milagres, de como esses milagres nos alcançarem, como recebermos uma intervenção divina. E nós temos compartilhado segredos que nos colocam na rota do milagre, segredos que nos colocam no lugar onde o milagre ele nos alcança. Onde esses milagres eles nos alcançam. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra que ela é muito preciosa para que você possa manter aquilo que você já tem alcançado do Senhor. Eu queria que você compreendesse comigo que existe uma verdade, digamos assim, desagradável em relação aos milagres, que é a sua perda. É exatamente isso, nós podemos ser alcançados por um milagre e nós podemos perder esse milagre pelo qual nós fomos alcançados. Infelizmente é comum nós vermos pessoas que elas recebem uma intervenção de Deus em suas vidas e logo perdem o milagre. E logo aquele milagre que transformou as suas vidas, ele deixa de existir. A palavra diz para nós que a nossa salvação, ela deve ser desenvolvida. E não é diferente quando nós pensamos acerca dessa intervenção de Deus que traz cura e que traz libertação para as nossas vidas. E o que nós precisamos entender aqui é que essa é uma responsabilidade pessoal. Cada um de nós temos a responsabilidade de manter aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. A palavra do Senhor nos declara isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 11.
dos versos 24 a 26. Eu queria que você acompanhasse comigo essa palavra. Lucas 11, verso 24. A palavra diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém? Então perceba, queridos, que a palavra nos ensina que nós temos a responsabilidade de manter aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa para abrir os nossos olhos. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos iluminar. A palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar cativeiros em nossa vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer cura, para trazer libertação. Mas nós precisamos entender que nós é que temos a responsabilidade de manter tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Note, nesse texto que nós lemos, o texto sagrado diz que quando um espírito imundo ele é expulso da vida de um homem, ele sai e ele anda por lugares áridos, procurando um lugar de moradia. Mas quando ele não encontra, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E a palavra diz que quando ele chega e ele encontra o lugar varrido, ou seja, limpo, porque ele foi expulso daquele lugar, ornamentado, porque ele foi expulso daquele lugar, então ordem foi trazida àquele lugar, àquela vida. Mas quando ele encontra esse lugar vazio, não preenchido pela presença e pela glória de Deus, a palavra diz que ele volta a habitar nesse lugar. Mas não somente isso, a palavra diz que ele traz consigo outros espíritos piores do que ele mesmo. E a palavra diz que o estado dessa pessoa, ela vai se tornar pior do que o que era antes. Então perceba, quando você recebe uma intervenção de Deus, quando você recebe um milagre do Senhor, quando você recebe uma cura divina, você tem a responsabilidade de manter esse lugar cheio, pleno da presença e da glória do Senhor, para que o seu milagre ele possa ser mantido. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. Então entendo que a palavra nos faz entender. Olha, a mesma fé para receber milagres deveria ser a mesma fé usada para a manutenção desse milagre. Veja aí em João capítulo 5, abra a sua Bíblia. João 5, dos versos 1 a 14. Assim diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, enquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado:
hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Diga amém. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão declarada por Jesus quando encontra aquele homem, quando o milagre já havia acontecido. Jesus olha para ele e disse: olha, já estás curado. Perceba que o milagre já era uma realidade, o milagre já havia acontecido, mas o Senhor lhe faz uma advertência. Jesus disse para ele: agora não peques mais, para que coisa pior não te suceda. O que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que a causa da paralisia daquele homem era o seu pecado. E o Senhor, portanto, estava dizendo: você recebeu a intervenção dos céus, você foi curado, mas agora você tem a responsabilidade de manter o seu milagre. Portanto, não peques mais, para que algo pior não possa suceder à sua vida. Então Jesus firmou a fé daquele homem, mas ao mesmo tempo Jesus lhe adverte ou mesmo lhe instrui a manter a santidade, para que o milagre continuasse a ser uma realidade na sua vida. Então perceba, amados irmãos, muitas vezes nós recebemos intervenção do céu na nossa vida. Nós recebemos uma cura, nós recebemos uma libertação, nós recebemos um milagre da parte do Senhor, e parece que por alguma razão que muitas vezes não sabemos explicar qual, depois nós vivenciamos tudo novamente ou de uma maneira ainda pior. E a palavra de Deus está esclarecendo para nós, é que muitas vezes nós não temos cuidado do nosso milagre como nós deveríamos cuidar. As pessoas não se apercebem muitas vezes da importância de manter a cura e o milagre nas suas vidas. É preciso compreender que a manutenção do milagre ela é tão importante quanto o próprio milagre. Então o Senhor Jesus está nos advertindo. Olha, a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela traz vida a todos aqueles que a ouvem. A palavra de Deus traz cura a todos aqueles que a ouvem. Então, nós precisamos manter tudo aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor por meio da sua palavra. E muitas vezes, por negligenciar essa verdade, pessoas têm tido seu milagre roubado de suas vidas. Então, o Senhor está nos alertando hoje que existe uma possibilidade de nós recebermos uma intervenção dos céus, uma cura divina, uma libertação e tornarmos a ser escravos de Satanás. E tornarmos a ser escravos daquilo que antes nos atormentava quando recebemos o milagre da parte do Senhor. O Senhor disse isso muito claramente aqui em Lucas 11. Olha, quando um espírito imundo ele é expulso, ele vai, mas ele volta. E se ele, quando voltar, não encontrar esse milagre em manutenção na sua vida, ele vai trazer consigo outros 7 piores do que ele. E o seu estado, ele será pior do que o que era antes. Diga misericórdia. Então, quando nós olhamos para a vida dessa mulher, de Lucas 13, nós vamos observar aqui alguns aspectos que nos faz manter o milagre na nossa vida. E o primeiro deles, declare comigo, diga assim: mantendo o milagre pela adoração. Diga mais uma vez: mantendo o milagre pela adoração. Tudo que Cristo faz, Ele faz para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos ensina isso. E assim que aquela mulher ela é curada, a palavra diz que ela dá glória a Deus, ela glorifica o Senhor. É isso que diz lá o verso 13 de Lucas capítulo 10, ou melhor, Lucas 13, 13.
Ela dá glória a Deus quando ela recebe o seu milagre. E aqui o Senhor nos sinaliza que esse deve ser um estilo de vida para a manutenção do milagre na nossa vida, irmãos. Nós devemos constantemente dar glória ao Senhor. Glorificar ao Senhor deve ser um estilo de vida de cada homem e de cada mulher na terra. A palavra de Deus vai dizer para nós que glorificar a Deus consiste a razão da nossa vida. Nós nascemos para glorificar o Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós, olha, em tudo dai graças. Agora perceba que haverá situações na nossa vida em que nós não nos sentimos confortáveis nem inclinados a dar graças ao Senhor. Mas por qual razão a palavra nos ensina a, em toda e qualquer circunstância ou razões, darmos graças ao Senhor, rendermos glória ao seu nome? Porque nós nascemos para glorificá-lo. Em toda e qualquer situação, a glória ao Senhor, ela deve ser vista na nossa vida. Então, amados, o Senhor nos chama para sermos adoradores, amém? Ele nos chama para sermos adoradores. Vamos ver o exemplo de Abraão. Abraão, ele foi um adorador por excelência. Abraão, ele foi alguém que adorou ao Senhor em toda a sua vida, desde que conheceu ao Senhor. A palavra diz que Abraão recebeu uma palavra do Senhor de que ele seria pai de uma numerosa nação. A promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E quando Abraão recebe essa promessa do Senhor, ele tinha 75 anos de idade. Além de ser ele velho, a sua esposa também era velha. E para complicar ainda mais a situação, ela era estéril. Mas quando Abraão recebe tal palavra, ele glorifica o Senhor. Você pode dizer amém? Se Abraão certamente olhasse para as circunstâncias, eles não glorificariam o Senhor. Mas ao invés de olhar para as circunstâncias, ele olhou para aquele que é digno de ser adorado. E ele continua no seu estilo de vida de adoração. Agora é interessante que a palavra veio se cumprir somente 25 anos depois. Então somente quando Abraão tem 100 anos de idade, é que ele vê a palavra de Deus se cumprir em sua vida. Mas em todo o tempo, ele adorou. Então perceba que nós somos chamados para adorar em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo nós somos chamados para adorar. E a palavra vai dizer que quando ele recebe o milagre, ele continua adorando. Porque é interessante, porque quando às vezes nós recebemos um milagre na nossa vida, nós temos muitas vezes a tendência de esmorecer e não seguir nesse projeto de adoração. Mas nós fomos chamados para adorar. E Abraão continuou adorando, mesmo quando ele recebeu o seu milagre, que foi Isaque. Olha o que diz a palavra lá em Romanos 4. Abre aí a sua Bíblia. Romanos 4, de 17 a 21. Romanos 4, 17. A palavra diz assim, ó. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Diga comigo, dando glória a Deus.
estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Você pode dizer amém? Perceba que a palavra diz que Abraão se fortaleceu na sua fé, dando glória a Deus. Quando nós damos glória ao Senhor, a nossa fé, ela é fortalecida. Então é assim que nós vamos mantendo o milagre na nossa vida. Amados irmãos, muitas vezes quando nós passamos por situações contrárias na nossa vida, a primeira coisa que o inimigo vai querer roubar das nossas vidas é a adoração ao Senhor. De que maneira? Querendo colocar murmuração. Mas perceba que, esperando contra a esperança, Abraão creu. Abraão adorou. Abraão se fortaleceu. E Abraão não somente recebeu o seu milagre, como ele o manteve. Porque diz a palavra do Senhor que depois que Isaac já havia nascido, mais ou menos ali por volta da sua adolescência, o Senhor pede Isaac em sacrifício. E Abraão não murmura, Abraão adora. E quando Abraão adora, o seu milagre, ele é mantido. Amém? O seu milagre, ele é mantido. Então nós somos chamados a manter em nossa vida aquilo que nós temos recebido da parte de Deus pela nossa adoração. Quando aquela mulher recebeu o seu milagre, ela glorificou o Senhor. Então nós somos chamados também a glorificá-lo. Então olha, você é chamado a glorificar o Senhor em toda e qualquer circunstância da sua vida, amém? Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Então em todo tempo adore, em todo tempo exalte, em todo tempo glorifique ao Senhor, porque quando você assim o faz, a sua fé é fortalecida. Você é fortalecido de tal forma que você vai perseverar até o fim, amém? A segunda verdade, declare comigo, diga: mantendo o milagre, fingindo demência. É isso mesmo, você não entendeu errado. Mantendo o milagre, fingindo demência. A gente tem que dar uma de doido. Às vezes, como a gente costuma falar, dá uma de João sem braço. E como é que isso deve acontecer na nossa vida? Perceba, isso fala sobre fechar os ouvidos para a oposição, irmãos. Olha, o inimigo de nossas almas, ele se levantou, se levanta e sempre se levantará contra cada um de nós. E é interessante, veja, a oposição sempre estará presente quando a glória de Deus estiver se manifestando. Guarde isso no seu coração, porque isso é uma chave muito preciosa. Todas as vezes que você vê a operação da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, o inimigo se levantará para querer se opor à maneira como Deus está agindo, a maneira como a glória está caindo e alcançando as nossas vidas. E o que é que nós precisamos então fazer? Nós precisamos colocar a oposição no seu devido lugar. Certamente nós perderemos o que Jesus fez ou está fazendo por nós, se nós dermos lugar à oposição no nosso coração. Então perceba o que está acontecendo. A palavra diz para nós que havia uma mulher enferma há 18 anos. Uma mulher que ela andava encurvada, uma mulher que sofria, uma mulher que vivia à margem, uma mulher que já havia gastado tudo que tinha com os melhores médicos da época e não pôde resolver a sua situação, até que ela se encontra com Jesus numa sinagoga. Jesus está ensinando a palavra. Quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus bate os olhos naquela mulher, Jesus discerne e ele percebe que a causa da sua enfermidade não é física. Ela está no corpo, mas a origem da sua enfermidade ela é espiritual. E Jesus logo dá uma palavra de ordem para que aquele espírito imundo que estava oprimindo a vida daquela mulher com enfermidade saísse da sua vida. E assim acontece, amém? E quando acontece, imediatamente o líder da sinagoga se levanta para se opor à manifestação da glória de Deus. Porque a palavra diz que o dia daquele milagre era um dia de sábado.
E a tradição dizia que no sábado você não poderia fazer absolutamente nada. Então o líder da sinagoga, ou o chefe da sinagoga, alguém que deveria ser um homem espiritual, foi o opositor do milagre. Então entenda, olha, para cada milagre que o Senhor quer operar em nossas vidas, sempre haverá uma oposição. Sempre alguém se levantará para querer impedir a manifestação da glória ou a manutenção da glória na nossa vida. Então ele se levantou para dizer assim: olha, hoje você não pode fazer isso. Hoje não é dia de milagre. Venha em qualquer outro dia para receber o seu milagre, mas não no dia de sábado. E aí nós aprendemos com essa mulher que nós não podemos dar ouvidos aos opositores. Você pode dizer amém? Como é que isso acontece de forma prática na nossa vida? Veja bem, é impressionante a gente ver como o espírito da incredulidade, ele se manifesta quando Deus está operando. Perceba, quando alguém está na sarjeta, quando alguém está na lama, no lodo, na fossa, quando alguém está completamente destruído na sua vida, ninguém se importa com ele. Ninguém. Aí alguém encontra aquela pessoa, compartilha das boas novas do Senhor. As boas novas do Senhor o alcançam, o envolvem, e ele começa então a receber o seu milagre. Aí alguém se levanta e diz assim: vamos ver quanto tempo isso dura. É ou não é assim que acontece? Eu não dou 3 meses, eu não dou 1 mês. Tem alguns que fazem até aposta para ver quanto tempo aquilo vai durar. E o fato é que se você der ouvido a tais vozes, você não vai manter um milagre na sua vida. Então o que é que você faz? Finge demência, não dá ouvidos, não queira responder, simplesmente glorifique a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Dê glória ao nome do Senhor pela maneira como Ele alcançou a sua vida e pela maneira como Ele tem operado na sua vida. E não dê ouvidos a tais palavras. Porque essas palavras, irmãos, elas são palavras maliciosas. São palavras que vão querer tirar você deste lugar onde o milagre do Senhor te alcançou. Então o adversário, ele tentará de todas as formas parar a obra de Deus na sua vida. É por isso que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você tem ouvido. Então perceba, o milagre havia acontecido na vida daquela mulher, mas logo o adversário quis roubar aquele milagre. O opositor aqui, a palavra chama ele de adversário. E é interessante que o adversário estava dentro da sinagoga. Então isso ensina o que para nós? Olha que a oposição ela pode vir de qualquer lugar. Pela experiência nós podemos declarar, um dos maiores opositores que muitas vezes nós vamos encontrar na nossa vida está dentro da nossa própria casa. Eles desacreditam da obra e do milagre de Deus na nossa vida e vão querer nos convencer disso. Então palavras vão começar a ser liberadas contra a sua vida para dizer: não vai acontecer, eu duvido, foi uma conversão de fachada, isso aí não vai durar muito tempo e outras coisas mais. E aí o que é que você faz? Dá uma de doido, não escuta, não dê ouvidos a tais coisas, amém? Olha, onde a fé é verdadeira, o diabo não tem espaço de atuação, amém? Então, quando essas coisas acontecerem, continua dando glória ao Senhor. Vamos voltar lá um pouquinho para Abraão. Imagina que alguém possa ter chegado para ele e dizer assim: ô Abraão, é verdade que um anjo do Senhor apareceu para você e disse que você vai ser pai? E Abraão diz: não, é verdade. Abraão, mas já faz 1 ano. Será mesmo? Abraão, já faz 2 anos.
Será que você não ouviu um psiu e achou que foi um anjo do Senhor? Abraão já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos. Você se manteria fiel à palavra recebida? E aí a palavra vai dizer para nós que o que é que fortaleceu a fé de Abraão? O que é que a palavra está dizendo para nós, amados? A palavra está dizendo que houve momentos em que a incredulidade quis encontrar um lugar no coração de Abraão. Mas o que foi que ele fez? Ele adorou. A adoração, irmãos, atrai aquele a quem nós adoramos. Então, quando Abraão adorava a Deus, ele atraía o próprio Deus, para o lugar onde ele estava, para a sua presença. Então, quando ele adorava, mais aquela palavra de Deus que o Senhor havia liberado sobre a sua vida, mais ela crescia no seu coração. E isso impedia com que a incredulidade encontrasse um lugar na sua vida. Então, eu quero dizer para você nessa noite, fique com a palavra que o Senhor tem declarado acerca da sua vida, amém? Não dê ouvidos a tantas outras palavras que querem fazer você desistir. Não dê ouvidos a tantas outras palavras que querem roubar o milagre que você já alcançou, amém? Faça isso. Creia naquilo que o Senhor tem declarado ao seu respeito, amém? E não somente isso, quando você recebe uma palavra do Senhor para a sua vida, ainda que nem mesmo um milagre possa ter acontecido, mas você recebe uma palavra do Senhor, persevere nela. Persevere nela. Eu estava lendo um pequeno livreto que fala acerca do avivamento no país de Gales. Interessante porque a palavra vai dizer que um jovem rapaz chamado Evan Roberts, ele recebeu uma palavra do Senhor, uma chama no seu coração, acerca do milagre, acerca do avivamento do Senhor no seu país. Ele tinha 13 anos quando ele recebeu essa palavra. E ele recebeu uma direção de que ele deveria então orar todos os dias por essa causa até que o avivamento acontecesse. E ele começou a orar. Amados, o avivamento veio no país de Gales quando ele tinha 26 anos de idade. Então, dos 13 anos até os 26 anos, todas as noites, ele procurava uma igreja aberta, aonde ele estivesse ali buscando o avivamento do Senhor. Ele recebeu uma palavra, ele creu nessa palavra, ele buscou essa palavra e ele viveu o avivamento. Amém? Certamente, nesse período dos 13 aos 26 anos, em algum momento, ele quis desistir. Em algum momento, a sua fé quis duvidar. Mas ele seguiu firme. Ele seguiu ali, decidido, resoluto, na palavra que o Senhor tinha liberado sobre a sua vida. Então, nós precisamos fazer de igual forma. Então, quando a oposição, quando o adversário quiser se levantar para roubar o seu milagre, não dê ouvidos. Diga isso para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, não dê ouvidos. Amém? Declare assim comigo, mantendo o milagre pelo cultivo da alegria. Ai, irmãos, eu gosto dessa palavra. E eu quero que você possa sair daqui nessa noite explodindo de alegria. Diga amém. Aleluia, aleluia. Então, olha, aprender a ser alegre e manifestar a alegria é de suma importância para uma vida bem-sucedida. Olha só que coisa extraordinária. Eu vou repetir para você. Aprender a ser alegre e manifestar alegria é de suma importância para uma vida bem-sucedida. Deixa eu contar um segredo para você. Nós devemos ensinar a nossa alma a se alegrar em Deus. É isso mesmo.
nós devemos ensinar a nossa alma a se alegrar em Deus. Deixa eu contar um outro segredo para você. Nós não precisamos muito para andar em tristeza. Basta apenas você estar vivo. Vão haver muitas, inúmeras razões, circunstâncias para que você ande em tristeza. Muitas. Você não precisa sair por aí procurando, ela vem bater na sua porta. Então, entenda, no mundo, nós vamos enfrentar todo tipo de dissabor na vida. E é por isso que nós devemos ensinar a nossa alma a se alegrar. Porque entristecer-se, ela já sabe. Porque isso é consequência do pecado que entrou no mundo. Porque a palavra vai dizer para nós, olha, que o pecado, ele gerou morte, separação de Deus. O homem perdeu o seu propósito. O homem perdeu o seu destino. O homem perdeu Deus. Então, uma vez que ele perde Deus, ele agora está afundado em tristeza na sua alma. É a consequência, é aquilo que o pecado gerou na nossa vida. Então nós devemos ensinar a nossa alma a se alegrar. Essa também é uma responsabilidade pessoal. Existe uma profunda relação entre tristeza e derrota. E aí você pode dizer assim, pastor, isso é óbvio. Sim, é. Porque olha, como nós estarmos alegres diante da derrota. O comum, o natural, é que nós possamos estar entristecidos quando nós enfrentamos algum tipo de derrota nas nossas vidas, sim ou não? Sim. Agora, há algo profundo aqui, e eu queria que você pudesse entender comigo. Muitas pessoas andam em constante derrota, justamente porque alimentam uma alma amarga e feliz. Então perceba aqui o seguinte, olha, a derrota, ela é consequência de uma alma amarga e infeliz. Então ela não está triste porque ela enfrentou a derrota, mas ela está em derrota porque ela tem uma alma triste, dá para entender? Porque ela tem uma alma amargurada. Então essa amargura de alma, ela vai te levar a enfrentar constantes derrotas na sua vida. Veja o que diz o Salmo 137. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 137. A partir do verso 1, a palavra diz assim, olha, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O texto aqui fala de quando eles foram levados cativos para a Babilônia. E a palavra diz assim, olha, nós sentamos às margens do rio da Babilônia e chorávamos. Nós sentamos às margens dos rios e começamos a lamentar. Nós começamos a nos lembrar de Sião. Nós começamos a lembrar da nossa terra amada. Penduramos as nossas harpas, porque não havia razão para se alegrar. Perceba, uma alma amargurada, uma alma entristecida. Aí você pode dizer assim, pastor, mas como estar alegre, como estar contente, ou como viver em alegria se estamos cativos?
Aí a palavra vai dizer para nós que nessa mesma leva que foi levada cativa para a Babilônia, aqui do Salmo 137, existia um menino chamado Daniel. Falamos sobre ele no domingo passado. Um menino que ele era cheio de Deus. Um menino que orava 3 vezes no dia, de manhã, de tarde e de noite. Perceba que é interessante que, às vezes, eu escuto de algumas pessoas, eu estou tão mal, assim, eu estou tão entristecida que eu não consigo nem orar. Você percebe? É justamente isso que o diabo quer roubar das nossas vidas. Porque é justamente essa presença que vai alegrar a nossa vida, que vai trazer alegria para a nossa vida. Então, ao invés de sentar à margem do rio e ficar chorando, Daniel foi ensinar a sua alma a se alegrar em Deus. Você está me compreendendo? Então, amados irmãos, nós precisamos ensinar a nossa alma a se alegrar. Nós precisamos trazer alegria para a nossa alma, porque ainda que seja verdade que uma alma amargurada, ela vai trazer constante derrota para a nossa vida, em contrapartida, a mesma relação existe entre a alegria e a vitória. Quem aprendeu a cultivar uma alma alegre, desfruta de maiores conquistas. Aquele que se coloca diante do Senhor e declara, como declarou Neemias, a alegria do Senhor é a minha força, esse vai adiante. Esse não vai se ver enredado, paralisado pelas situações contrárias da sua vida. Mas ele faz do Senhor a sua alegria, ele faz do Senhor a sua força e ele vai adiante. Amém? Então nós precisamos trazer a alegria para a nossa alma. Toda alegria na alma não significa que nós não temos problemas. Na verdade, significa que você aprendeu a treinar a sua alma para as adversidades. Entenda que existem coisas que o Senhor não fará por nós. Existem coisas que nós temos a responsabilidade de fazer. E manter a alegria na nossa alma é uma responsabilidade nossa. Então, quando nós decidimos e nós, então, nos expomos diante do Senhor, então Ele derramará da sua alegria sobre a nossa vida, amém? Então, a verdade é que nós precisamos aprender a andar em alegria mesmo diante das adversidades. Amados, adversidades nós vamos ter aos montes, o tempo todo, de muitas formas. Elas sempre virão contra nós, mas nós temos que ensinar a nossa alma a ter alegria. Davi, ele constantemente conversava com a sua alma, ele dizia assim: olha, por que te perturbas, ó minha alma? Então Davi, ele conduzia a sua alma ao lugar aonde ela deveria estar. Aprendemos também com Neemias, ele viu a sua cidade amada destruída. Você já viu uma cidade destruída? É terrível. Eu lembro, acho que em 2010, quando teve uma das cheias aqui, pelas chuvas, eu fui até Palmares. Queridos, quando eu cheguei lá, era um cenário de guerra, tudo destruído. Parecia que tinham soltado uma bomba e destruído a cidade inteira. E quando você vê a sua cidade numa situação como aquela, a cidade que você ama, o seu coração ele se despedaça completamente. Então, ele viu a sua cidade amada destruída, mas ele alegrou-se no Senhor. Ele poderia simplesmente ver tudo destruído e dizer assim: não há o que fazer. Ele poderia sentar à beira de qualquer rio e começar a chorar e dizer assim: olha, nada vai mudar, nada vai acontecer, acabou tudo. Mas a palavra de Deus nos ensina que não foi isso. A palavra diz que ele diz assim: olha, quando eu ouvi as palavras de Ananias, meu irmão, me trazendo relatos de Jerusalém, eu me assentei e eu chorei, mas eu jejuei, e eu me levantei, e eu me coloquei à disposição do Senhor e disse: Senhor, usa-me. A palavra diz que ele encontrou o favor do rei, e ele foi
por ordem do rei, mandado para a sua cidade, em Jerusalém, e ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém. Aquele que ensina a sua alma a ter alegria, ele reconstrói ruínas que estão ao redor da sua vida. Amém? Então você precisa manter a alegria na sua vida. Agora olha que interessante, quando ele decidiu a reconstruir os muros de Jerusalém, ele começou a trabalhar. A palavra diz que se levantou 3 pessoas, né? Tobias, Sambalate e Gesem, dizendo assim: nós vamos minar esse trabalho, nós vamos destruir esse trabalho. Mas a palavra diz que a alegria do Senhor, que era a sua força, foi maior, e ele venceu também estes, e ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Amém? Perceba a importância da alegria na sua alma. Perceba a importância de você ensinar a sua alma a ser alegre. A palavra também nos fala sobre Paulo e Silas na prisão, irmãos. A palavra diz, olha, que eles apanharam muito, que eles foram presos, que eles foram colocados na pior cadeia. E a palavra diz que à meia-noite eles estavam ali, olha, certamente feridos pela surra que levaram. Eles estavam presos, estavam algemados. Sabe quando você leva um corte e esse corte fica exposto e vem os mosquitos e vem as moscas e fica ali rondeando você? Sabe quando você está com uma pereba no seu joelho? Não é assim que fica, você fica para lá e para cá, tentando, né, tanger ali como um tangedor? Imagina que eles estavam assim. E a palavra diz que eles começaram a adorar o Senhor. E a adoração ao Senhor começou a trazer alegria para a alma deles. E qual foi a consequência disso? Um anjo do Senhor os visitou, e um anjo do Senhor os libertou. O milagre do Senhor veio sobre as suas vidas. Amém? Perceba a importância de você manter o milagre do Senhor na sua vida por meio da alegria. A alegria no Espírito está intrinsecamente relacionada à fé verdadeira e, consequentemente, à vitória. Está lá em Hebreus capítulo 11, o verso de número 1. Se de fato nós vivêssemos pela fé, nós não permitiríamos que as situações da vida determinassem o nosso humor. Não é assim que acontece? Quando as situações são contrárias, o nosso humor muda. Não é verdade? Ficamos chateados, ficamos raivosos, né? Transformamos. Mas eu quero dizer para você, você vive pela fé, você pode dizer amém? Então, se você vive pela fé, é a fé que vai determinar o estado da sua alma. Não é a tua circunstância. Irmãos, entendam, em nome de Jesus, nós não estamos aqui querendo declarar que a fé é uma utopia, que a fé é uma negação da realidade. Não é isso. Mas a fé é fundamento para que a gente possa transpor todas as adversidades da nossa vida. Amém? Então, olha, em toda hora e em todo lugar nós devemos assumir uma posição de alegria fundamentada na palavra de Deus. Se a alegria do Senhor é a minha força, então eu devo levar isso comigo para toda e qualquer ocasião da minha vida, para toda e qualquer circunstância da minha vida, em todo e qualquer tempo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, alegrem-se em meio às adversidades. Esse é um escudo contra a incredulidade. Quando você alegra-se no Senhor, quando você alegra-se na força do seu poder, quando você alegra-se na sua palavra, você está se blindando contra a incredulidade. Então perceba como essa é uma chave tão poderosa para que você alcance do Senhor o seu milagre, ou para que você mantenha o milagre que você tem alcançado na sua vida. Então você pode simplesmente decidir, dizer assim: olha, eu decido fazer do Senhor
a minha força, a minha alegria. E caminhar assim em toda e qualquer circunstância da minha vida. Alguém disse que alimentar a tristeza por muito tempo é o mesmo que ir à guerra nu e desarmado. Pessoas, é isso mesmo, pessoas que alimentam a tristeza. Existem pessoas que alimentam a sua tristeza. São pessoas que estão, a nudez fala sobre você está exposto. Você está suscetível. A tristeza, irmãos, ela traz inclusive enfermidades. Enfermidades. Então você deve se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, a tua palavra é fiel e nela eu creio. A alegria do Senhor é a minha força. Amém? A alegria do Senhor é a minha força. Então, dizer para você: olha, não espere que tudo esteja às mil maravilhas para você estar alegre, porque isso não vai acontecer. Se você está esperando tudo estar exatamente certinho como você almeja para você estar alegre, você nunca estará. Então, se você quer um conselho, esteja alegre hoje. Você pode dizer amém? Esteja alegre agora. Desfrute da alegria do Senhor. Experimente aquilo que Ele tem para você. A verdadeira alegria é uma linguagem de fé. Por isso Paulo declarou: eu não vivo por aquilo que eu vejo. Irmão, deixa eu dizer para você, olha, se eu vivesse por aquilo que eu vejo, em muitos momentos eu não estaria aqui pregando para você. Em muitos momentos eu estaria escondido dentro do meu quarto. Porque em muitos momentos, talvez possa não parecer, mas em muitos momentos são tantas as situações contrárias que sobrevêm à minha vida. Mas é nessas horas que nós temos que ensinar a nossa alma a ser alegre. Amém? Então, a verdadeira alegria não é um estado da alma. A verdadeira alegria é uma linguagem de fé. Crie, por isso falei, disse o apóstolo Paulo. Então creia, declare e viva aquilo que você tem declarado. A fé, ela vê o que os olhos naturais não podem ver. A fé ouve o que os olhos naturais não podem ouvir. A fé, ela toca aquilo que pelo natural você não pode tocar. A fé te leva a experimentar o milagre de Deus na sua vida. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a manter o milagre do Senhor na sua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos adorar o Senhor.